Olá, boa tarde. O feminicídio no Brasil foi debatido hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Matar a pessoa porque ela é mulher, um crime frequente no Brasil. Combatê-lo com eficiência ainda é um desafio. A forma como se combate homicídio não é eficiente para se combater feminicídio. E o primeiro dado foi o que o senhor falou, nós temos 100% de detecção da autoria, quase 100% também de prisão dos autores, o que é bastante diferente do homicídio, e isso não resolve, ou seja, a repressão não é tão eficiente no feminicídio quanto no homicídio. A questão do sentimento de posse responde pela quase totalidade dos casos. O histórico de violência, a escalada da violência, os ciúmes excessivos, a separação do casal, o descumprimento de medida de proteção anterior. Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores leis do mundo no combate à violência contra a mulher. Entretanto, a gente continua com um número maior, uma estatística ruim. Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil. A deputada estadual do Amapá, Cristina Almeida, falou de um desses Brasis, o das aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e quilombolas. E você sabe por que o combate ao feminicídio lá é ainda mais difícil? Por quê? Porque o sistema de proteção às mulheres não existe. Esta pesquisadora falou de como a questão racial pesa na resistência de muitas mulheres em denunciar a violência sofrida. De 2007 a 2017, o número de feminicídios, ou seja, o número de mortes de mulheres não negras, cresceu 1,6%. Entre mulheres negras, 29,9%. Gênero, raça e classe caminham juntos para que aquela mulher negra, pobre, não chegue até a delegacia de polícia. Porque a delegacia de polícia ela é um espaço inóspito ao corpo negro, como sempre foi no nosso país. Os debatedores apontaram medidas que estão sendo implantadas, como o formulário de avaliação de risco, um maior suporte das redes de saúde e de assistência social e a chamada Ronda Maria da Penha, uma experiência da polícia baiana. O sistema de justiça percebe aqueles casos que são mais difíceis e nós colocamos lá, olha, esse caso é para a ronda. Gente, basta a ronda passar na rua, ela já causa um impacto. Porque aquela pessoa que está sabendo que tem uma medida protetiva vai pensar 2 vezes. E o outro, como eu já ouvi um dizer assim, meu vizinho foi preso, eu até pensei 2 vezes depois. E aí reforça a responsabilidade do papel do setor saúde, nesse sentido de estar organizado para identificar, acolher, atender, notificar e dar o segmento necessário para esses casos. Está envolvida nesse processo não porque mulher gosta de apanhar, que são as máximas, né, que o senso comum muitas vezes coloca, que é mulher de malandro, então não é nada disso, é simplesmente porque ela se envolve numa situação também que emocionalmente para ela é difícil de romper. A ideia é que todo inquérito relativo a atos de violência doméstica seja instruído com este formulário. É um formulário do Conselho Nacional de Justiça com 25 questões, de forma objetiva a ser respondida pela vítima ou por um profissional que possa entrevistá-la. O Senado realizou na manhã desta segunda-feira uma sessão especial para comemorar os 46 anos de existência da Eletronorte. Criada em 20 de junho de 1973, as centrais elétricas do norte do Brasil têm hoje uma capacidade de geração instalada de mais de 9.000 megawatts, distribuída por mais de 11.000 quilômetros de linhas de transmissão. As medidas adotadas em 2018 nos levaram a uma redução nos custos e despesas operacionais na ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Fechamos 2018 com lucro de mais de 3 bilhões de reais, o que revela a maturidade de uma empresa que incorpora ao seu cotidiano as melhores práticas do mercado no Brasil e no mundo. A sessão em homenagem à empresa estatal foi pedida pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Ele foi representado pelo senador Isalci Lucas, que se posicionou frente à privatização da empresa, hoje subsidiária da Eletrobras. Aos competentes e comprometidos colaboradores da Eletronorte, a nossa total admiração e o nosso irrestrito apoio na luta para mantê-la na condição de patrimônio nacional da União
e de todos nós. O senador, o Everton, também se manifestou contra a privatização da Eletronorte e do setor elétrico. Tiveram a oportunidade de unir agora todos em pretexto de se fazer a reconstrução ou a construção do nosso país. Mas não, o que se vê hoje é uma política desenfreada e com toda a velocidade para se entregar o nosso patrimônio, e nele está entregue a Eletronorte, porque está na política do governo Eletrobras a privatização dela. E o senador Chico Rodrigues comemorou a promessa de construção do chamado Linhão de Tucuruí, que vai integrar Roraima ao sistema interligado de distribuição de energia no Brasil. Por determinação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nós haveremos, se Deus quiser, de nesse segundo semestre iniciarmos a construção do Linhão de Tucuruí até a nossa capital. No início do ano, o presidente Bolsonaro flexibilizou a posse de armas. Depois, em maio, assinou o decreto que facilita o acesso ao porte por diversas categorias da sociedade. A polêmica quanto ao efeito dessas medidas sobre os índices de violência ainda não acabou. Ela divide os brasileiros e também os políticos. Nessa semana, o Senado deve examinar se mantém ou não o decreto do presidente sobre porte de armas. A Comissão de Constituição e Justiça já se pronunciou e quer a derrubada da proposta. Eu sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos 4 anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. Agora, na frente da porta da nossa casa, nós vamos poder colocar: aqui, essa casa tem dono, essa família merece respeito. E quem cruzar a fronteira das nossas casas sabe que o cidadão e a cidadã de bem nesse Brasil agora, graças à assinatura de Vossa Excelência, terá como proteger aqueles que amam a sua integridade e a sua vida. Não pode, hierarquicamente, um decreto se sobrepor uma lei ordinária. Se ele quisesse alterar o Estatuto do Desarmamento, ele teria que mandar fazer uma proposta, seja à Câmara dos Deputados ou ao Senado, de um projeto de lei. É um liberou geral, é a institucionalização de um bang-bang no Brasil. Não é que está sendo liberado armas para todo mundo e vai ser vendido em todos os lugares ou qualquer pessoa pode comprar. Todas as regras anteriores dentro do Estatuto do Desarmamento ainda permanecem. Nisso eu ouvi um disparo, que demorou até eu entender que era um disparo da arma. E eu instantaneamente caí no chão. E naquele momento eu fui atingida por uma bala que recalchutou, que atingiu a minha 5ª e 6ª vértebra da cervical e me ocasionou uma lesão medular, instantânea. Toda vez que eu saio da minha casa, eu estou correndo risco de vida. E não necessariamente um policial vai passar do meu lado, não necessariamente eu vou ter a força policial para me ajudar. Então, se eu for uma pessoa treinada, por que não eu posso ter a arma 24 horas ao meu lado? As armas como uma demonstração, não é certo, do poder, da força, de algo que se denomina virilidade. E eu acho que, nesse momento, me parece que esse está sendo o significado das armas. Em lugar nenhum do mundo, as armas têm a ver, digamos, com a consolidação de algum tipo de segurança ou de paz. É exatamente o contrário. De cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, 8 se transformam em ação penal. É muito baixo. As pessoas se sentem desprotegidas e querem acesso à arma. Agora, nós precisamos refletir se nós temos maturidade institucional para isso, né? É como eu falei, precisamos investir na polícia, precisamos de tribunais mais céleres, precisamos de mais prisões. O desarmamento como política nacional de segurança fracassou no Brasil, né? Fracassou em reduzir os homicídios, fracassou em reduzir a criminalidade violenta. Nós não podemos esquecer que em 2005 nós tivemos um referendo onde as pessoas disseram não
ao desarmamento, ou seja, disseram sim à possibilidade do cidadão comprar legalmente uma arma de fogo. O referendo ele fazia uma única pergunta: deve ser proibido o comércio de armas de fogo em território nacional? A população disse não, não deve ser proibido. Se a resposta fosse sim, não haveria possibilidade nenhuma de compra de arma de fogo. O ponto que mais nos preocupa é a questão do porte de armas, as pessoas andarem armadas nas ruas. O Estatuto de Desarmamento ele deixa muito claro: o porte de arma de fogo é proibido em território nacional, exceto para, e aí enumera categorias, especialmente da área de segurança pública. Essa arma que o povo está dizendo que vai ser comprada pelo cidadão de bem para se defender, é a mesma arma que é desviada, porque ela é vendida, porque ela é roubada, porque perdem e que vai alimentar a criminalidade. A arma do crime no Brasil é uma arma que geralmente teve origem legal. Você reduz o acesso, reduz o custo do cidadão do acesso à arma. Qual é a tendência? Aumentar homicídios, reduzir crimes com patrimônio. É o que aponta as evidências. O que nós, armamentistas, queremos é uma lei, de fato, que revogue o próprio Estatuto de Desarmamento e que dê não só uma amplitude de direitos para os atiradores esportivos, mas também para o cidadão de bem. O fato de eu ter sobrevivido também me despertava uma responsabilidade muito grande de falar. Desde então, eu milito pela preservação do Estatuto de Desarmamento e milito, sobretudo, sobre uma política, pela política de controle de armas no nosso país. Nossas estatísticas por homicídio de arma de fogo, crimes violentos, são altíssimos e as soluções baixas. Muitas vezes se dá pela não localização desse criminoso. Só se sabe que foi uma bala que matou. Só se sabe que foi o projeto que tirou aquela vida. Mas não se sabe quem é o autor. Não é retirando do cidadão o seu direito de defesa que você vai beneficiar a segurança pública. Mais armas, mais violência, mais mortes. É isso que a gente quer no Brasil hoje? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou notas sobre ameaças sofridas por senadores que desejam a derrubada do decreto sobre armas. Ele afirma, abre aspas, é no mínimo preocupante que o direito e o dever do exercício da atividade parlamentar, legitimado pelo voto do povo, sejam restringidos por meios covardes e, inclusive, de flagrante injustiça e afronta à segurança dos parlamentares. Como presidente do Congresso, tomarei as providências necessárias para garantir a proteção e a liberdade de expressão constitucional e política de cada legislador. Espero, sinceramente, que os que cometem esse tipo de crime repensem seus atos que pesam não só contra a pessoa de cada parlamentar, mas contra a própria manifestação democrática. Fecha aspas. E os decretos presidenciais que flexibilizam o porte e posse de arma no Brasil são tema da nossa entrevista de hoje. O senador Marcos Duval foi relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e é favorável à proposta do presidente Bolsonaro. Olá! A Comissão de Constituição e Justiça do Senado considerou que os decretos do governo que flexibilizam posse e porte de armas são inconstitucionais. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, relator da matéria na comissão. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Senador, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi contrária ao seu relatório. Né? Já era previsto. Nós tínhamos já feito um levantamento dos senadores que fazem parte da CCJ e tínhamos claramente ali demonstrado uma derrota. Porque o senhor concorda com os decretos do presidente de flexibilização de armas, né? Na verdade, o decreto, ele não está... porque, assim, a fala do presidente está levando muita gente à confusão. O que o decreto, resumidamente, fez, ele pegou a normativa da Polícia Federal, que já há 13 anos já seguia aquelas regras que a própria Polícia Federal determinou para a liberação do porte e posse, e o decreto fez o quê? Ele pegou isso e deu luz. E com a fala do presidente, uma fala popular, populista, isso acabou causando a sociedade começou a se movimentar com medo, achando que está liberado, está flexibilizado, mas não é.
você continua tendo os mesmos requisitos como antes para poder você ter a posse e porte, que ainda passa pela Polícia Federal, você tem que ter aí a sua comprovação de efetiva necessidade, você tem que ter, você não pode ter antecedentes criminais, você tem que ter emprego fixo, endereço fixo, mais que 25 anos, passar pelo teste de tiro, passar pelo teste psicológico, continua a mesma coisa. Então o decreto, ele só foi dado uma luz para ele e deu essa sensação para a sociedade de que está liberado. Nós estamos há 3 meses do decreto e não tem todo mundo usando arma, não existe isso. Muita gente também nem sabia que poderia ter a possibilidade do posse do porte. E o que ele fez, que cabe ao Executivo, está na lei isso, porque nós chamamos uma comissão para estudar. A gente não foi em cima de achismo e de que pode ser assim, vamos em cima do que eu acredito que possa ser. Né? Então a gente foi estudar isso. Até porque se fosse inconstitucional, no meu relatório eu colocaria que seria inconstitucional. Né? Eu não estaria tendenciando ou maquiando para poder fazer o que eu acho que é correto. Primeiro, eu também estou representando o que os meus eleitores pediram para eu fazer, que é a defesa disso. É a defesa da vida. A gente tem a posse... Isso já é uma plataforma de campanha do senhor ao Senado? Não, foi uma plataforma que os próprios eleitores me pediram. Mas na minha campanha, em momento algum, eu disse que ia lutar por isso. Mas como meus eleitores pediram, e eu estou aqui para fazer o que eles estão me pedindo, essa é uma pauta que eu estou e vou brigar por ela. Então, nós já sabíamos que na CCJ haveria derrota, só que não houve uma derrota. Tecnicamente, houve um empate, porque nós tivemos 9 votos, e o outro, para quebrar o decreto, teve 15 votos. 15 a 9? 15 a 9. Nós estávamos esperando perder de 15 a 2, a 3. Mas o que aconteceu? 3 senadores que são suplentes não puderam ter voto, que foi o Flávio Bolsonaro, o Major Olímpio e o Lazier, né? Então, esses 3 não puderam ter voto. Então, se tivesse voto, nós sairíamos de 9 para 12. E o outro lado cairia de 15 para 12. Então, nós tivemos um empate técnico. Então, para nós, o que vale vai ser aqui no plenário, não na CCJ. Na CCJ, na verdade, para nós, a gente viu como um treino, vamos dizer assim. O senhor tem a expectativa de reverter essa decisão no plenário? Claro. Até porque, como eu disse, o perfil dos que estavam na CCJ já era um perfil contra o decreto. E no plenário nós temos aí agora um número grande de senadores, muitos ainda na dúvida, e agora cabe a gente, como foi transferido para a próxima terça-feira, cabe a gente agora esclarecer, não convencer, mas esclarecer e deixar os senadores livres para fazer a sua decisão. Uma questão que foi bastante pontuada no debate na Comissão de Constituição e Justiça é que o Congresso Nacional já autorizou o porte de armas para algumas categorias profissionais depois do Estatuto do Desarmamento via lei. O Congresso fez leis para autorizar categorias profissionais a terem posse e porte de arma. Por que agora autorizar várias categorias profissionais sem ser por lei e sim por um decreto? Então, o decreto também já foi feito pelo Lula, já foi feito pelo Temer. Você precisa ter, o Executivo tem esse poder e cabe a ele discriminar a lei, né? Então, os outros presidentes anteriores também fizeram via decreto e ninguém questionou. Mas estenderam para categorias profissionais? Sim. E ninguém questionou, estenderam para as guardas municipais. Guardas municipais foi lei? Não, foi através de decreto e depois que foi colocado, quando virou a guarda municipal, uma polícia municipal, acho que foi, se não me engano, a presidente Dilma, que mudou isso e deu a possibilidade automática do porte para cidades acima de 100 mil habitantes. Então, teve até cidades que se juntaram para ter essa possibilidade. Mas o Lula agentes fez... penitenciários também, exatamente. Mas isso também foi lei. Então, agentes penitenciários foi através de lei também, porque eles estavam sem a possibilidade de andar e trabalhar armado. Depois que muitos foram mortos, aí que começou mas agora, a questão por exemplo, da lei. O jornalista que cobre a polícia, automaticamente o decreto já autoriza. Não. Então, é a possibilidade. É isso que as pessoas não estão entendendo. Ele não está dizendo que você já tem o direito. Um jornalista que está que cobre áreas de risco. Ele colocou ali como possibilidade. O que ele fez? Tirou da subjetividade, que antes a normativa da Polícia Federal determinava. Exemplo, no meu caso, quando cheguei ao Brasil, eu pedi o porte. E eu fui negado automaticamente do porte, simplesmente porque o próprio delegado disse que como eu
como ele já não andava armado, não tinha necessidade de eu andar armado. Ele entrou de férias, entrou outra delegada que automaticamente me deu o porte de arma. Então, é uma coisa subjetiva. O que o decreto fez? Então, categorias de repórteres. Então, tem a possibilidade de ter o porte. Você vai passar pelas mesmas regras que se passava antes. Só que o delegado da Polícia Federal vai ver, ela já está numa categoria de uma profissão pré-determinada, uma profissão de risco. Antes ficava a decisão do delegado, se era de risco ou se não era. Então o decreto ele fez o que? Ele esclareceu. Ou seja, antes do decreto, essas mesmas categorias profissionais que foram contempladas, esses 40 segmentos, 20 segmentos da população que foram contemplados, já poderiam ter posse e porte se comprovassem efetiva necessidade. Exato. Agora continua. Só que antes ele tinha que comprovar a efetiva necessidade. Agora ele vai dizer que ele precisa. E caso o delegado identifique que ele mentiu na declaração dele, ou que ele faz parte, ou já teve envolvimento com crime, alguma coisa, ele vai perder o porte e, não vai ser nem concedido o porte. Antes você tinha que provar que você precisava, agora você não precisa provar que você precisa, porque o próprio decreto já disse que a sua profissão já é uma profissão de risco. Então você vai citar. Se você for uma repórter que está dentro desse estúdio e daqui você não sai, é muito provável que o delegado não vai te dar o porte de armas, porque aqui você não tem risco. Mas se você for uma profissional que está na rua acompanhando ações policiais ou situações de risco, o delegado vai falar, não, você precisa do porte. E você vai dizer, não, eu quero ou não quero. Então, você está dizendo que no decreto, esses 20 segmentos que foram contemplados a ter direito a porte e posse, eles ainda assim precisam comprovar a efetiva necessidade? Ainda assim precisam comprovar. Então, que diferença faz o decreto em relação à legislação anterior? Exatamente, o decreto só deu luz em polêmica. Porque antes o delegado olhava assim... Como é que o senhor avalia essa estratégia, senador? Eu avalio de forma infeliz, porque não precisava ter dado essa luz. Se continuasse, fizesse a continuidade ou a mudança para o decreto, porque uma coisa é uma normativa da Polícia Federal, está numa hierarquia. Outra coisa foi para decreto. Né? Depois tem outras que ainda estou chegando agora e a gente vai aprendendo. Mas ainda está na base ali da hierarquia das leis. Então, não fez nada demais, a não ser dizer, olha, delegado, essas profissões aqui, você já pode considerar de risco. Então, você tem uma pré-autorização. Então, o delegado vai falar assim, será que repórter tem uma profissão de risco? Será que é? Um delegado de São Paulo pode dizer que é de risco, do Rio de Janeiro pode dizer que é de risco. Um delegado lá do Rio Grande do Sul pode dizer que a profissão de repórter não é de risco. Entendeu? Então, isso que acontecia no Brasil. Então, são realidades diferentes que o decreto ele veio esclarecer, foi o objetivo. Tirou da subjetividade, quer dizer assim, quem que pode? Como eu falei, o delegado do Rio de Janeiro falou, não, o repórter está sempre em risco, vai de colete, vai de capacete para as operações, não, ele tem que ter o porte. Aí o lá do sul, do Rio Grande do Sul, falou, não, mas aqui o repórter não passa por isso, não vou dar o porte para ele. Então ficava nisso, cada um com a sua decisão. O decreto veio e igualou, pronto, repórteres podem, são concedido o porte. Você vai agora recorrer, fazer seu esclarecimento e vai dizer, não, mas você trabalha dentro do estúdio no Senado, você não precisa de porte e vai te negar o porte. Senadora, a gente teve algumas perguntas que chegaram pelas redes sociais. O Ricardo Simões, ele pergunta o que o senhor acha de, antes de facilitar porte de armas, se concentrar primeiro em educar a população, né? Visto que temos uma cultura de violência estabilizada onde a morte é banalizada. As pessoas estão entendendo errado também. Muito boa pergunta. Quando você fala de facilitar, primeiro não está facilitando. Está deixando objetivo essa questão de quem pode e quem não pode ter. A dificuldade de se ter permanece. Agora, isso não significa que está resolvida a segurança pública. Pronto, te dei uma arma, está resolvida a segurança pública. Não, ainda precisa investir em educação, precisa investir no projeto anticrime, que a gente tem que endurecer a lei, precisa ter mais vaga em presídio. Que o senhor é relator também. Também, né? Precisa ter, então em todas as áreas precisam continuar seus investimentos, né? Ações sociais, projeto social, então, geração de emprego e renda. Então as pessoas estão confundindo tudo. Não quer dizer que a possibilidade que está me dando agora do delegado falar, poxa, agora o delegado reconhece que a minha profissão é de risco e está me concedendo arma, a segurança pública está resolvida. Porque nenhum lugar do mundo, isso eu posso botar de desafio, qualquer lugar qualquer pessoa que está assistindo, qualquer lugar do planeta, nunca vai existir uma lei
de desarmamento que vai tirar a arma do criminoso. Nunca vai existir um criminoso que vai chegar, tá, essa lei, então toma aqui minha arma, eu vou devolver minha arma. Não existe. Criminoso é criminoso em qualquer parte do mundo. Ele sempre vai estar armado. A única pessoa que obedece à lei, que teme a lei, ela sim, a lei vai funcionar. Ela vai devolver a sua arma, porque aquela pessoa segue a lei. Então, se essa pessoa tem o direito de novo de ter a arma dela, as pessoas, mas ela vai passar para os bandidos. Se ela passar para os bandidos, um crime que ele cometer, quem vai ser preso vai ser essa pessoa. Porque a arma, o registro, está tudo em nome dela. É como se alguém pegasse o seu carro e batesse, matasse alguém. Vai levantar, a placa está no seu nome, no seu endereço, é você que vai ser preso. Né? Então, essa questão de, vai facilitar para bandido. Todas as armas que são usadas nos crimes são armas ilegais e vindo a gente fala, fronteira seca. Paraguai, aqueles países que têm liberação de arma. E chega aqui dessa forma. Mas a arma sempre uma vez foi legalizada. Claro, para ela sair da fábrica, ela era legal. Quando passou da fronteira, passou a ser ilegal. Então, não existe outro fator, assim, só para encerrar, provavelmente está avançando no tempo, mas é dizer o seguinte, em nenhum, eu pedi ao Ministério da Justiça, pedi também à Polícia Federal, se tivesse algum dado, alguma estatística de que alguém que recebeu posse ou o porte de arma se envolveu em crime. Não existe. É uma estatística quase zero, até se formar, a gente não tem esse dado. Falei, então por quê? Nunca aconteceu? Deve acontecer raramente isso. Então as pessoas também estão achando assim, pronto, concedeu o porte para o Duval vai sair matando todo mundo, vai brigar no trânsito, vai atirar. Então isso também não acontece. Todo mundo teve a permissão do porte, porque são pessoas que seguem a lei, vão continuar seguindo a lei para sempre. Então vão permanecer cumprindo o seu dever de cidadão aqui no Brasil. Então não vai ter essa sensação de tiroteio em rua, porque isso também é uma falácia, não é verdade. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.